ar mais um episódio do Santo Cast, o podcast aqui do Santuário. Eu sou a Clara. Eu sou o Kaique. E esse é o 33º episódio. Isso aí, gente. E esse episódio é um oferecimento dos nossos apoiadores, da Vinhos Albert, da Pedacinho do Céu, da Padaria Ibiporã, da Clamar Conservas, da Ju Rezende, do Laboratório Vital, da Kumon e da GWS Manutenções. Hoje a gente tá aqui com uma convidada muito especial. Isso aí, gente. Já tem um tempinho que marcamos com ela e vai ser um episódio bem diferente do que a gente está acostumado, mas eu tenho certeza que vai ser um episódio incrível como todos os outros. Então hoje, com muita alegria, recebemos a doutora Camila. Seja bem-vinda. Obrigada, Kaique, obrigada, Clara, obrigada, pessoal que está aí do outro lado. Então, uma alegria te receber aqui, viu? Vai ser um bate-papo um pouco diferente. Vamos falar um pouco sobre a especialidade da doutora. Então, desde já, quando a gente estava conversando, ela até deu esse toque para mim e eu queria começar perguntando, então, qual é a diferença entre uma cirurgiã infantil e uma pediatra? Você não sabe quantas vezes eu preciso responder essa pergunta. Porque quando eu falo que sou cirurgiã pediátrica, todo mundo fala, nossa, você é pediatra, que bom, vou levar meu filho com você. Mas assim, o pediatra, ele faz aquele acompanhamento que a gente chama de puericultura, né? Que vai ver o crescimento do bebê. O pediatra acompanha o bebê desde quando ele nasce até a adolescência, acompanhando essa questão do desenvolvimento, né? Se está ganhando peso, as vacinas. Então, para ir no pediatra, não precisa nem estar doente, porque precisa ter um acompanhamento periódico. E aí, quando o pediatra identifica alguma doença que ele acha que vai ser tratado com cirurgia, ele encaminha ao cirurgião infantil. Então, o cirurgião infantil, na maior parte das vezes, resolve todos os problemas com cirurgia. Gente, eu já fico imaginando, criança, cirurgia deve ser uma coisa Delicada. surreal, muito, muito. E o que levou você a seguir a cirurgia infantil em vez da pediatria? Porque eu vou chutar aqui que você gosta de criança. Sim, tem que gostar, né? Porque eu lido com as crianças o dia inteiro, todos os dias da minha vida. Então, o que levou você a ir, não para pediatria, mas para a parte da cirurgia? Na verdade, assim, eu entrei na medicina querendo fazer neurologia, neurocirurgia, por causa do meu irmão, e aí depois, ao longo da medicina, a gente vai conhecendo outras áreas, e aí eu me encantei com a parte cirúrgica, né? Eu gosto, assim, de um pouco de adrenalina, movimentação no dia a dia. Então, eu precisei tomar uma decisão quando a gente termina a faculdade, a gente precisa escolher entre 4 áreas. Uma área que é a clínica médica, que é o médico que cuida dos adultos, e depois tem a subespecialidade da clínica médica. Tem uma outra área que é a cirurgia geral, que foi essa que eu escolhi, e tem a ginecologia e a pediatria. Então, assim, a pediatria, naquele momento inicial, era uma especialidade muito clínica, que você precisa abrir um consultório e ficar só atendendo, basicamente. Tem o pediatra que se especializa em UTI, e daí ele vai trabalhar na área de UTI, ele faz até alguns procedimentos, mas não era bem isso que eu queria. Então, em um primeiro momento, eu escolhi cirurgia geral, porque eu gostava daquela adrenalina, daquilo que a gente vê nos filmes, né? De plantão médico. Nossa, o paciente chegou, Aquela acidente, loucura. vai para o centro cirúrgico, não sei o quê, vamos salvar a vida. E aí eu gostava disso, então fui para esse lado. E dentro da cirurgia geral, aí eu escolhi fazer cirurgia pediátrica, porque eu gostava muito de criança e me encontrei ali. Que legal. Gente, não, realmente isso é uma decisão muito difícil também, né? Porque só de lidar com cirurgia já é algo surreal, ainda mais com criança. Nossa, ser uma decisão deve ter sido muito, assim, para você que gostava, com certeza fácil, né? Mas também tem o lado difícil disso, né? De fazer uma cirurgia em criança. A decisão nunca é assim, a gente nunca tem certeza plena de que a gente fez a escolha certa naquele momento inicial, né? Eu olho assim, eu sempre quis fazer medicina, por exemplo,
Então, a escolha da medicina, para mim, na minha cabeça não tinha outra opção, porque eu sempre quis fazer medicina. Mas no vestibular, você fica assim, nossa, né? Eu vou marcar o X aqui. Será que é esse X que eu quero marcar mesmo? Aham. Então, você sempre fica naquela hesitação e ao longo do caminho é que você vai vendo, nossa, realmente fiz a escolha certa, agora eu estou realizada. E é essa paz, essa plenitude que eu sinto quando eu me vejo na minha profissão hoje. Eu olho e falo, ainda bem que eu não escolhi as outras coisas, porque trabalhar com criança é muito bom, assim, eu amo trabalhar com criança. Que incrível, Ah, viu? isso é muito bom, né? Se sentir realizado com a sua escolha. Sim. E E, ao longo do tempo vieram várias confirmações, né? Hoje eu vejo que Nossa Senhora tinha um dedinho dela ali. eu imagino, porque cada caso deve ser, assim, marcante de um jeito muito especial. E dentro do seu dia a dia, assim, quais são as cirurgias que você mais faz? Os casos que você mais encontra? O básico mesmo, que a gente fala o arroz com feijão, né? São as cirurgias eletivas, são as cirurgias programadas. Então é hérnia, fimose, hérnia umbilical, hérnia inguinal. Às vezes, hoje eu operei uma criança que tinha um dedinho a mais, que a gente chama de polidactilia. Então são várias coisinhas assim, cirurgias rápidas, programadas, mas também tem as cirurgias comuns de urgência, né, que a gente atende no plantão. Apendicite, torção testicular, invaginação intestinal, que é quando o intestino entra um no outro, assim, é uma emergência na nossa área. Tem alguns casos também que acontecem quando o bebê acaba de nascer, né, que nasce com o intestino para fora. Então, ele sai da barriga da mãe e vai direto para a cirurgia. No primeiro momento assim de vida já vai ser operado. Gente! Meu Nem Deus. vai para o colo da mãe às vezes. E você continua atendendo em plantão? Sim. Nossa, mas uma coisa que eu achei bem engraçada, né? Ela falou assim: Olha, eu fiz uma cirurgia hoje, né? Que você fez hoje, Clara? Gente, foi faculdade e faculdade. Eu fiquei sentado na frente do computador o dia inteiro dela. Eu fiz uma cirurgia hoje, uma Hoje, coisa. hoje foram duas, né? Porque Ah, uma não foi cancelou. só duas, tá? Mas foi pouco. Normalmente, já tive dia que eu operei 7 crianças no mesmo dia. Gente do céu, que incrível, né? E teve alguma experiência que você viveu que te marcou muito ao longo da sua carreira? Tiveram várias. Mas tiveram algumas assim, vamos ver se escolher algumas. Teve uma que foi aqui em Jundiaí. Foi um menino, acho que tinha uns 9, 10 anos, e ele caiu de bicicleta à noite, né? Os meninos sempre aprontam à noite. Então ele caiu de bicicleta, ele chegou muito grave no hospital. E o plantão da cirurgia infantil é um plantão que não fica no hospital aqui em Jundiaí, né? Na maioria dos hospitais a gente não está no hospital. A gente pode ficar fora do hospital e aí eles ligam se acontece alguma coisa e a gente vai para o hospital. E o que não acontece em São Paulo, né? Em São Paulo eles têm que ficar lá no hospital por conta do trânsito, essas coisas. Então esse menino caiu de bike e chegou grave. A gente pensa que uma queda de bicicleta é tão comum, né? Quem nunca caiu de bicicleta? Sim. E aí ele chegou, ficou muito mal, teve que ir para a cirurgia. Na hora que eu comecei a cirurgia, na hora que eu abri a barriga, já tinha quase 3 litros de sangue, assim, de uma vez. Então foi uma coisa muito... Eu falei, nossa, e foi um menino que eu vi quase morrer na cirurgia, porque graças a Deus eu nunca tive nenhum paciente que morreu na cirurgia comigo, né? Mas esse menino quase morreu pela gravidade da situação. E aí ele tinha uma lesão de baço, uma lesão de rim, ele perdeu o baço e o rim. E foi até um momento assim que eu vi muito a mão de Deus ali conduzindo toda a equipe médica, toda a equipe que estava cuidando dele, né? Também a equipe de enfermagem. Foi um momento muito tenso. Eu me lembro que foi um dia 2 de janeiro, então foi algo que realmente me marcou. E ele ficou muito bem, graças a Deus, evoluiu melhor do que o esperado e foi embora mais rápido do que eu imaginava, sem o baço e sem o rim.
Cara, que maluco. E de bike, de uma queda de bike, né? Exatamente. Teve uma outra situação também que aconteceu em Campinas, que essa também me marcou muito, era um carnaval. É sempre assim. É só época boa, né? Tem uma do Ano Novo também que eu posso contar depois. Então aconteceu no carnaval, era uma menina, acho que ela tinha uns 5 anos, e se eu não me engano foi na terça de carnaval. A família era evangélica, então assim, eles não estavam numa festa, numa micareta. E aí o pai tinha uma caminhonete e ele estava com essa criança na caminhonete, no banco do passageiro, né? E ele ia estacionar o carro na garagem dele e o portão veio para bater na caminhonete. E a criança foi tentar segurar o portão. Eu penso que eles já estavam acostumados, né? O pai ali e a criança. Então, eu acho que já estava acostumada com essa situação. E quando a criança foi segurar o portão, para o portão não bater na caminhonete, ela caiu pela janela. E a Ram é uma caminhonete alta, né? Era uma Ram. Aí o pai ficou desesperado e tirou o pé do freio para tentar pegar a criança. E a caminhonete voltou em cima da criança. Então a caminhonete atropelou a criança. Ela não só caiu, Ela foi atropelada. Então ela chegou no hospital muito grave, com uma fratura de crânio, um TCE, né, que a gente fala, fratura de ossos da face, fratura de arcos costais, ela quebrou acho que umas 3, 4 costelas. Ela chegou muito mal e eu me lembro que esse pai era o meu plantão, né? E eu me lembro que esse pai chorava muito no corredor, assim, desesperado, porque ele se culpava de ter acontecido tudo aquilo com a filha dele. E ela teve que passar por uma cirurgia do crânio imediatamente, né, para drenar o sangue que tinha acontecido, a hemorragia. E ela ficou muito mal, depois teve sequelas, mas ela teve menos sequelas do que o que a gente imaginava. Eu achei que ela fosse morrer, mas ela não morreu, graças a Deus, né? Então, esse também foi um marcante. E nas viradas de ano sempre tem uma criança afogada, enquanto os pais estão na beira da piscina bebendo. Sempre tem uma tragédia assim. Teve uma situação também que aconteceu aqui em Jundiaí, né? De uma criança empinando pipa e o cachorro foi e mordeu as partes íntimas da criança, que também foi uma situação assim muito inesperada. Gente. Deve aparecer umas loucuras, tá? Aparece muita coisa. Meu Deus do céu, fico só imaginando isso. Minha mãe ouvindo esse podcast, ela... Nossa senhora, minha E mãe nem ama criança essas coisas. é, né? Eu já... Meu Deus do céu, doutor, eu só fico pensando em cada situação que você já deve ter passado assim. Nossa. Fico pensando em você, né? Porque é uma especialidade que, querendo ou não, tem um peso emocional gigantesco. Tem que lidar com a criança, tem que lidar com a família. Como Mas que a é isso pra medicina em você? si tem esse Sim, peso, né? sim. Porque você entra na vida de uma pessoa no momento que ela está mais fragilizada. Então, é um momento que a gente precisa ser firme, mas ao mesmo tempo acolhedor, né? Você precisa entender também o lado da família. Lidar com criança tem muito isso, porque a gente não trata do assunto direto com a criança. Sim. A gente precisa tratar com os pais, né? E fazer os pais entenderem tanto a necessidade de fazer aquela cirurgia, quanto às vezes colocar a gravidade da situação, né? Tudo isso realmente é muito difícil, mas é uma arte. A gente vai aprendendo É uma arte, com ao longo da certeza. vida de médico. A gente já começa a aprender isso enquanto é estudante, né? E depois você vai só melhorando. Gente, eu não consigo nem imaginar. E, por fim, a gente não perguntou, mas você atende não só aqui em Jundiaí, Campinas também? Atendo. Nossa, deve ser uma loucura, né? Jundiaí, Campinas... Como você ficou sabendo? Eu te contei? Não, é que eu penso, do jeito que você falou do Campinas, caso de Jundiaí... Campinas, né? do caso de Campinas. É que eu fiz residência em Campinas, né? Mas eu Ah. continuo trabalhando em Campinas. Que legal. E já teve um caso, a gente entrevistou um médico, ele era oncologista, né? Dr. Kleuber. E aí, a gente questionou ele a respeito sobre como ele atendia pacientes que eram testemunhas de Jeová. A senhora já pegou algum caso de família que era testemunha de Jeová e que
passou por essa situação, porque tem toda aquela questão de que eles não podem fazer transfusão de sangue, nada disso. Você já pegou algum caso assim? Sempre tem, né? Mas os casos que eu mesma atendi não precisaram, não tivemos embate porque não precisou de transfusão, mas Sim. sempre tem. Inclusive eles assinam um termo, né, de responsabilidade. Aham. Agora até teve uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal sobre testemunhas de Jeová, né? Na área infantil não mudou muito, porque Sim. quem decide normalmente São os pais. é o médico. Não, é o médico diante de uma gravidade, né? Se a criança vai morrer, então a gente tem que tirar daquele risco de vida. Sério, eu achei que fosse responsabilidade dos pais. Os pais querem sempre que a gente evite isso, né? Mas tem a Sim. questão legal também, que o médico entende melhor se a criança está grave ou não. E realmente deve ser é algo extremamente complicado, né? Porque já pensou, você como médico, você escuta o pai falando assim, não vai fazer a transfusão de sangue, aí deixa a criança morrer, e como que fica, né? É uma situação muito complicada. O juiz sempre vai falar assim, mas quem estudou? Quem é que sabe a Aham. gravidade da situação? Com certeza, com certeza. Com toda razão. Nossa, sem dúvida, né? E, doutora, como que é o processo quando você vai fazer uma cirurgia para você parar e explicar para os pais a gravidade da situação, como que você vai fazer a cirurgia? Porque tem cirurgias que com certeza são mais fáceis, mas também tem as mais difíceis. E tem toda a questão emocional dos pais também. Como que funciona esse processo? Tem que ser claro, né? Eu costumo ser muito verdadeira, assim, Aham. com os meus pacientes, com os pais, e o que tem que dizer é preciso ser dito, tem que dizer e pronto. Mas a gente tem que ter um jeitinho, né? Um modo de falar com os pais. Então, assim, sempre que tem uma cirurgia, eu tento explicar para os pais de um modo mais simples possível, para que eles entendam, né, em termos comuns, não termos técnicos, porque eu sempre me coloco no lugar, assim, na minha família paterna só tem eu de médica, então eu vejo assim que às vezes eles trazem alguma coisa para mim, alguma dúvida, que o médico fala e eles simplesmente não entendem. Uhum. E eu vejo assim, então a gente precisa também treinar isso, né? Fazer um esforço de fazer o outro entender. Às vezes eu desenho para os pais entenderem, olha, a cirurgia vai ser assim, vai ter que tirar um pedaço do intestino. Quando está grave, eu falo, está grave, é uma situação grave, existe risco de acontecer o pior, a gente vai fazer o máximo, mas já é um bebê, por exemplo, que já está grave. Então, os pais, normalmente, eles percebem, né? O bebê está na UTI. Bom, ele não está, né? Senão ele estava no quarto. Sim, com certeza. Mas, então, a gente começa assim, olha, seu filho está na UTI, está entubado, está desse jeito. Então, a gente vai precisar fazer uma cirurgia. Uma cirurgia num bebê de um dia de vida é de um jeito. A cirurgia num homem de 20 anos, 30 anos, é outra coisa, né? Então, é muito mais arriscado uma cirurgia num bebê. Então, eu explico tudo isso. Eles sempre entendem, assim, eles já percebem também quando a situação já está grave. Os pais, eles nunca vão... Eu percebi isso ao longo da minha vida profissional, né? Os pais, eles nunca vão te questionar, assim, se você demonstrar que você está sendo verdadeiro e que está fazendo de tudo para deixar eles a par da situação. Agora, se eles perceberem que você está escondendo uma situação ou, sei lá, que não era exatamente aquilo, então aí eles vão perdendo a confiança. Precisa existir essa relação médico-paciente, né? Eu sempre falo para os pais na primeira consulta, olha, o que vocês têm que ter é confiança no médico. Se vocês tiverem confiança em mim, ótimo. Se não, pede uma segunda opinião. Médico você tem que confiar, não adianta. Não é porque veio comigo que vai ficar comigo eternamente. Sim. Não, se você não acredita, se tem alguma coisa que está te colocando em dúvida. Hoje em dia tem muito o Google, né? Eles chegam, eu procurei no Google, eu fiz não sei o quê, e lá estava falando isso. Então, eles chegam já assim. É outra medicina, né? Os pacientes muitas vezes sabem muitas coisas.
Só que, às vezes, é uma informação Solta, né? solta, exatamente. Pode ser até fora do contexto, às vezes não cabe na situação dele. Então, é isso que o nosso papel também é esse, de orientar, de explicar, olha, isso que o senhor viu serve para tal situação, não é exatamente essa. Não, com certeza, né? Porque, nossa, você falou essa questão do Google, né? Meu, deve ser até engraçado, né? Eu fico me imaginando. Você estudou muitos anos pra estar lá, pra chegar um caboclo e falar: Olha, eu pesquisei no Google e eu acho que meu Ixi, filho tem tem todo Eu acho que eu dia, tenho viu? isso. Isso acontece todo dia. Todo dia. Nossa, e como que você lida aí com isso hoje? Ah, naturalmente, assim, mostrando o meu conhecimento, a minha experiência, Aham. falando para a pessoa, olha, não é exatamente isso. Tem doença que você morre só olhando no Google. Ele já te mata logo, já te condena. Então, é explicando e eles vão entendendo. Tinha uma situação que me incomodava muito antes, né, que depois eu comecei a lidar, assim, de uma forma mais tranquila, que era a questão da idade, né? Uhum. Eu, graças a Deus, não aparento a idade que eu tenho, isso é muito bom. Mas muitas vezes os pais falavam assim: Nossa, mas você é muito novinha, Tipo, acabou de nossa, se formar. quantas cirurgias você já fez disso? A senhora tem. Você tem experiência, nem chamava de senhora às vezes, né? Você tem experiência nisso? Já, então, uns 15 dias atrás, teve até uma mãe que falou: Viu, filho, como sua doutora é nova? Falei: Ah, é? A senhora acha que eu tenho quantos anos? Ah, acho que 20 e poucos, 24, 25. Falei: Nossa, esse ano eu fiz 16 anos de formada. Ai, nossa, doutora, quantos anos você tem? Então, hoje eu lido melhor com essa situação. Porque Uhum. antigamente eu ficava: Nossa, gente, tá desconfiando de mim, tá achando que eu não sei, né? Questionando, né? Questionando o saber mesmo, né? Tipo, a autoridade no caso do conhecimento. Deve ser Mas revoltante. antigamente eu ficava mais indignada. Mas depois eu comecei a perceber que são as minhas atitudes que vão mostrar, na verdade, a profissional que eu sou. Com certeza. E todo mundo tem a liberdade. Se a pessoa não se sente à vontade, ela pode procurar um outro, né? Existe profissional aí para todo mundo. Sim, sem dúvida, né? Está... Acho que nessas coisas não tem muito o que fazer, né? Porque discutir com a galera não vai levar a lugar nenhum. Mas eu tenho a felicidade de, na maior parte das vezes, eles gostam de mim e as crianças também, que é o principal, né? E É. aí, quando as crianças gostam, aí os pais já ficam meio assim: Ai, doutor, ele gostou tanto de você. Ah, Ai, e que aí bom. já conquista. É. Que bom, meu papel é esse. Fazer as Ganhou as crianças crianças, gostarem ganhou de os mim. pais, já era, né? Exatamente. Doutora, como que hoje o principal papel da tecnologia na cirurgia infantil? Tenho certeza que já avançou muito e continua avançando. Como que está isso hoje? Olha, o avanço tecnológico acontece para tudo, né? Para todas as áreas, inclusive na medicina, e todo o avanço é muito bom. Hoje a gente faz cirurgia laparoscópica, né? Que é aquela cirurgia que os pacientes acham que é a laser, mas não é. Que eles falam: Ah, é cirurgia laser. Não, não é cirurgia laser. Vai ter corte? Vai ter corte, mas é pequeno. Só que na cirurgia infantil, assim, ao contrário da cirurgia geral, os cirurgiões pediátricos já têm uma preocupação com a estética, né? Eu sempre falo para os pais assim: olha, a minha cirurgia precisa ficar tão boa que, se o seu filho vai viver 80 anos, ela tem que durar isso tudo, né? Já pensou? Tem É que ser uma, verdade uma mesmo. cirurgia a longo prazo. Então, eu não posso fazer um regaço na barriga, né? Eu tenho que fazer um cortezinho pequeno. Então, mesmo quando é uma cirurgia convencional, existe uma preocupação do cirurgião infantil de fazer uma cirurgia agradável esteticamente, né? Sim. Pequena, a gente não costuma fazer um corte muito grande. Mas tem essas cirurgias maiores, né? Toracoscopia, laparoscopia. O procedimento é maior, mas o paciente é menos invadido, né? Que a gente fala, tem uma recuperação mais rápida.
Então, tem esses benefícios também. Existem algumas cirurgias que, se for aberta, o corte vai doer mais. E se for laparoscópica, a recuperação é mais rápida. A gente tem uma visão mais ampla da barriga, por exemplo, porque você está com uma câmera dentro da barriga, então você consegue ver coisas que por um cortinho você não consegue, né? Então, tem muitos benefícios. Nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, né? É verdade, a marca de uma cirurgia vai ficar com uma criança por muito mais tempo e vai ficar por um adulto, né? Sim, eu também nunca parei pra pensar Sim, nisso. tem que dar certo, Nunca. né? É, tem que ficar... Muito bom. Exatamente. Eu lembrei eu trabalhei com criança durante um período e teve uma menininha que ela fez cirurgia Melhor nos emprego. 2 joelhos. Nem sei. Ela fez cirurgia nos 2 joelhos, só que ela era assim, acho que ela tinha uns 3, 4 anos. E pra fazer ela ficar parada, porque ela ia pra escola, e aí ela se arrastava no chão, e aquilo tocava na sujeira. Eu sei que infeccionou, assim, várias vezes. Ela tinha que voltar pro hospital pra refazer os pontos, enfim. Foi um absurdo. Como é que é pra vocês lidar com o processo de recuperação das crianças? Olha, as crianças se recuperam muito melhor que os adultos, né? Tem uma qualidade de vida melhor, não fuma, não bebe, não usa drogas, então são menos teimosos, assim, porque quanto menor a criança, a mãe às vezes tem mais controle, né? Na maioria dos casos. Então elas se recuperam super bem, mesmo em quadro que tem infecção, mas na cirurgia infantil costuma ter muito pouco infecção, muito mais em adulto do que nas crianças. Olha só, nossa, na minha cabeça seria caótico. É. Eu também pensei Né? bem por Tipo, esse lado. tem que fazer repouso. E aí tem Não, tem que fazer repouso. então. Mas as mães não conseguem, né? Deixar a criança parada em cima da cama. Só que esse esforço, assim, de andar, às vezes pular um pouquinho, não é isso que vai estragar a sua cirurgia, né? Às vezes as mães perguntam, mas o bebê vai chorar, vai arrebentar os pontos? Não, não vai, porque todo bebê chora, né? Imagina, nenhuma cirurgia daria certo num bebê. Sim. Mas não é isso que arrebenta os pontos. Você sabe que as coisas que eu penso. Fazer cirurgia na criança tem que ser perfeito. Se pega um senhor igual o Jura, vai fazer cirurgia, né, Jura? Tô brincando, Jura. Não fala Tô dele que ele vai brincando, botar Jura. dente, ele vai ficar bonito, ele vai ficar chique. O Jura Ele vai virar apresentador do podcast só pra ele poder Jura, exibir deixa- o sorriso bonito Deixa eu te dele. perguntar uma coisa. Você vai fazer cirurgia, né? Você vai pegar testado? A gente vai precisar conversar sobre isso então depois. Já não tô gostando muito dessa ideia. Ainda bem que a Clara me lembrou aqui, viu? Mas é cirúrgico? Não sei É também. cirurgia, Jura? Não é só ir lá, bota o negócio. Olha lá, a Clara já diminuindo o serviço do dentista, né? Acho- Já Não menosprezando. sabia. Gente, não sabia se o Jurandir ia botar os dentes ou comprar dentes. É tipo, não sabia o que ia ser. Aonde vende dente? Se ia ser tipo uma. Shopee. Como é que é? Uma dentadura, sabe? Daquelas que você põe, tira e fica ali naquele negócio. Ou se é realmente ser dele, entendeu? Na Shopee. Viu? O Fabiano ele quer aparecer, não É uma tem jeito. dentadura fixa. A Fran tentando achar uma câmera que o não Fabiano não apareceu tá o aparecendo. Fabiano. Todas as câmeras apareciam algum ângulo do Fabiano. Não, mas aí o pessoal vê que tem gente fazendo gentileza, né? Olha, Sim, ele gente. percebeu que meu copo estava vazio, veio me servir. Muito obrigada, viu? Então, Nossa equipe é extremamente proativa, gente. Só achando Muito. que... nossa, agora você falou isso, ele vai ficar um mês falando isso pra gente. Olha lá. Mas nós Ó, temos que valorizar todos da equipe. Com certeza. Todo mundo que está ali nos bastidores, olha lá. Agora a gente vai falar então que a Elô decidiu ficar, viu, gente? Tá bom? Elô tá aqui também. Só porque é a doutora, viu? Porque senão... Não é porque ela não queria. Você viu que a gente teve que insistir um pouquinho. Doutora, quais os principais avanços na tecnologia que a senhora vê que ainda são necessários no campo cirúrgico infantil? Já avançou tanto, viu? Não sei te dizer uma resposta específica sobre isso. Essa parte a gente corta.
Não, vamos considerar isso uma coisa boa. Quer dizer que não tá faltando, assim, Exatamente. grandemente Não, mas com nenhum certeza ponto. tem. Sempre Tipo em tem. cirurgia oncológica, né? Mas não é exatamente o meu dia a dia. Certo. Teve algum momento, me veio na mente isso agora, que você precisou lidar de uma forma emocional que foi difícil pra você no seu cotidiano com cirurgia infantil? Ah, tem vários, né? Quando um bebê está prestes a morrer, assim, está grave, é muito difícil falar com os pais, né? Uhum. Ainda mais, imagina, às vezes é um bebê que é um filho único. Não que os outros não tenham importância, mas às vezes você vai falar com uma mãe que demorou tanto para engravidar, teve toda aquela dificuldade, teve aquele bebê assim aos trancos e barrancos e de repente você vai falar que o bebê dela tá para morrer. Não é fácil, né? Então, às vezes a gente começa a conversar, a família já chora, é difícil. É difícil, às vezes dá vontade de chorar junto também, assim, porque você vê que não tem o que fazer. Não é uma cirurgia que vai salvar a vida daquela criança, porque às vezes ela está muito grave, já passou da hora da cirurgia, ou a coisa já se espalhou tanto que não tem mais jeito, né? Então, você dizer isso para uma família é difícil. E também existem casos que às vezes nem a cirurgia adianta mais, e aí você tem que chegar para os pais e falar assim que não adianta fazer cirurgia, mesmo assim os pais têm aquela esperança, né, de ficar, faz pelo menos cirurgia, né, mas você sabe que não adianta. Normalmente, assim, na maior parte dos casos a gente faz. Aham. A gente faz, por exemplo, um bebê. Às vezes o bebê é um prematuro, Sim. tem uma doença que se chama enterocolite, que é uma infecção intestinal muito grave, que provoca uma infecção generalizada, né, uma sepse. E às vezes aquela infecção, a bactéria perfura o intestino. Então é um bebê que já está muito grave, é prematuro, baixo peso, está entubado, está com medicamento às vezes para manter os sinais vitais. E aí a infecção está tão importante que existe uma perfuração intestinal. Então esse bebê, às vezes, na maior parte das vezes, quando perfura, a gente tem que fazer algum procedimento, nem que seja um paliativo, que é colocar um dreno ali até o bebê conseguir melhorar um pouco para ir para uma cirurgia. E, às vezes, é a própria cirurgia. Eu já tive uma criança que, quando a gente operou, ela tinha todo o intestino necrosado, assim, estava tudo podre, não tinha o que fazer. Então, foi um bebê que a gente abriu e fechou a barriga, não tinha o que fazer. Estava tudo podre, já não dava mais. E aí, como é que eu vou falar isso para a mãe? Tem que dizer, né? Olha, seu bebê estava muito mal. Antes de ir para a cirurgia, a gente já fala. Corre risco até de morrer na cirurgia, que às vezes acontece, né? Graças a Deus nunca aconteceu comigo, mas existe a possibilidade. E aí a gente já fala, e a gente já coloca essa possibilidade também, né? Às vezes o intestino está podre, às vezes não vai ter o que fazer. A gente vai fazer o possível, fazer uma colostomia, qualquer coisa a gente faz, tira um pedaço do intestino, né? Mas esse bebê especificamente não tinha o que fazer. A gente abriu e fechou e logo depois ele morreu, assim, poucos dias depois. Gente, agora eu vou confessar uma coisa, minha mãe sabe disso. A minha mãe, ela é aficionada por assistir série de Grey's cirurgia. Anatomy. Nossa, tudo, tudo. Ela me descobriu um raio de um canal na televisão que aparece cirurgia o dia inteiro. E ela fica o dia inteiro assistindo. Aí às vezes eu chego em casa, ela tá lá na sala assistindo, eu sento. Ela tá no sofá, eu sento no outro. Aí eu começo a ver aquilo e aí eu vejo os casos, né? Isso que a senhora tá falando, o médico tem que contar pros pais. E são casos difíceis. Eu choro. Eu choro assistindo aquilo. Daí eu fiquei me colocando no seu lugar agora, tendo você a responsabilidade de contar isso pros pais, ser a portadora dessa notícia. Eu acho que, nossa, de onde que você tira força pra poder lidar com isso? De Deus, né? Não tem de onde tirar. Aconteceu uma coisa assim, existe um antes e depois na minha vida enquanto médica, né? Na minha vida profissional. Então, existe um período antes que eu era uma profissional que dava o meu melhor e tudo, mas eu não tinha tanta fé assim, né? Então, Sim. nesse momento, nessa época,
eu me sentia assim a responsável por tudo. Eu achava que eu tinha que dar conta de tudo, que eu tinha que fazer tudo dar certo e que tudo sempre ia dar certo pelos meus esforços e que se aquilo não desse certo, eu ficava assim mal mesmo, né? Então, perder um paciente para qualquer médico é muito difícil, muito. Principalmente perder criança, né? Porque, assim, um idoso, vocês não estou aqui, gente, menosprezando os idosos, tá? Quero que vocês entendam isso. Mas Jura, entende. mas um idoso, a família está muito mais preparada. Assim, é um senhorzinho de 90 anos, já tem diabetes, pressão alta, às vezes tem um câncer, tem uma outra coisa. A família já vai preparada, né? Agora, Sim. um bebê. Ninguém está preparado para dizer que o bebê vai morrer. O bebê é uma vida nova, né? Acabou de nascer, como é que o bebê vai morrer? Então é muito difícil dar essa notícia para os pais. E quando eu tive o meu encontro com Deus, né, teve uma mudança de chave assim, até no meu modo de lidar com a profissão, porque eu trazia toda aquela responsabilidade sobre mim. Eu preciso fazer de tudo, dar o meu melhor. Eu dou o meu melhor, mas eu sei que a vida pertence a Deus. Então, por mais que eu me esforce, vai chegar um momento que aquele bebê, aquela criança vai morrer e isso não é minha culpa. Então, nesse sentido, assim, a fé, a minha vida com Deus me ajudou muito. E me ajudou também a consolar as famílias, a ter mais empatia, a ter Antigamente eu achava que o médico precisava ser muito frio e muito distante, assim, porque a gente aprende na residência, né, na medicina em si, na faculdade, que você não pode se envolver com os pacientes, você não pode ter um envolvimento emocional. Mas não é dizer que a gente tem um envolvimento emocional, de chorar, que às vezes até acontece, assim, é um paciente que está internado, por exemplo, há um mês. Não tem como você não se apegar àquela família. Você vê todos os dias os pais ali, você conversa com a criança. Não tem como, né? Então, quando a gente perde essa criança, todo mundo sente. Toda a equipe médica de enfermagem, não tem como você não se envolver. Mas, quando a gente tem fé, quando a gente tem Deus, a gente consegue se envolver e consolar ao mesmo tempo, né? Dar uma força, um apoio. E os pacientes, os pais percebem assim que a gente está ali, que eles podem contar com a gente, eles sentem essa segurança. Então mudou muito assim meu modo de ver a medicina, o meu modo de viver a medicina também. E falando já, pegando esse gancho de antes e depois e coisas que te ajudaram, se você fosse passar alguma coisa para os estudantes de medicina de hoje, que você aprendeu, que você gostaria que tivessem te falado, alguma coisa que te ajudou, o que você falaria para essa galera? Bom, primeiro que vale a pena ser médico, não façam medicina por dinheiro. É algo que eu não me arrependo, mas é algo muito exigente. Como tudo na vida, né? Eu sempre falo para os pacientes, nada na vida é fácil. Fazer medicina, ser médico também não é. Toda profissão tem a sua dificuldade, mas a medicina precisa ter um olhar além. A medicina precisa ser espiritual, né? A medicina precisa estar... A nossa medicina humana precisa estar atrelada ao médico dos médicos. Porque aí a nossa medicina é melhor do que qualquer tecnologia, viu, Kaique? A tecnologia que falta na medicina é essa unidade com Deus. É estar junto de Deus, porque não existe instrumento, não existe técnica melhor do que Deus intervir ali, do que a gente deixar Deus agir, né? Às vezes a gente atrapalha, viu? Então, se você tem esse desejo de ser médico, faça a medicina, mas veja a medicina como uma missão, não como uma profissão, não é coisa para você ganhar dinheiro, porque a gente toca os corpos e toca as almas também, né? A gente precisa fazer as pessoas saírem diferentes da nossa presença.
Você precisa entrar na vida daquela pessoa, porque a gente entra no momento que ela está mais fragilizada e a gente precisa fazer alguma coisa para ela sair bem, para ela se sentir bem, né? A gente precisa mudar. Tem isso no juramento de Hipócrates, né? Não vou lembrar aqui as palavras, mas ele fala que não é só curar, mas também é aliviar o sofrimento. Então é trazer um consolo, e não tem consolo melhor do que Deus. Nossa, que bonito isso. Muito bonito, viu, doutora? Olha. Acho que se tinha alguém um pouco inspirado por aí, com certeza se levantou agora. E se tinha alguém estudando medicina por conta de dinheiro, vai Também desistir levou também. um aviso. É. É porque, assim, qualquer profissão, né? Você escolhe uma profissão para a vida toda. E se você fizer uma coisa que você não gosta todos os dias, você não vai fazer por muito tempo. Então precisa gostar. Precisa ser um dom, assim. Eu sinto que eu recebi esse chamado de Deus e eu encaro como uma missão mesmo. Tem até uma frase, né, de São José Maria Escrivá que me toca muito, que ele fala assim: quando estiverem calçando as luvas, quando estiver se preparando para aquele encontro com o paciente, para uma cirurgia, pensa em Deus, eleva os teus pensamentos a Deus. E isso é muito... Porque, assim, às vezes o nosso dia é tão corrido, mas naquele momento que você está lavando a mão para você se preparar para uma cirurgia, é só pensar em Deus, elevar o coração. É uma coisa rápida, já é uma oração, né? E entregar aquele paciente. Quantas vezes, no meio de uma cirurgia muito difícil, assim, um acidente, né, um politrauma que a gente fala, quantas vezes eu pensei: Senhor, me ajuda, porque tá difícil. Aquele menino, né, que ia morrer, eu esqueci o nome dele, o Davi. Olha como marcou, né? Então, aquele menino que ia morrer, eu falei: Senhor, age aqui. E as coisas começam a clarear, as coisas começam a se organizar. É bem impressionante. Assim, já tive vários momentos assim que eu percebi que Deus entrou mesmo. Gente, que É forte inspirador, isso. né? Muito, muito. Você está fazendo faculdade do quê, Clara? Eu tô fazendo psicologia. Você também vai lidar com as almas, né? Eu vou lidar com a galera. E só já vai se preparando aí. Tem que ser instrumento. Doutora, como que você lida com a sua rotina, tanto pessoal, profissional? Porque deve ser uma loucura, né? Você tá com a sua família e recebe uma ligação que precisa ir pro hospital. Como que você lida com isso? Hoje em dia já é mais natural, assim. No começo é difícil, porque a gente acha que tem um pouco controle da nossa vida, né? Mas eu escolhi fazer cirurgia infantil e o trabalho é de sobreaviso, então naquele dia que eu estou trabalhando, eu sei que eu posso ser chamada a qualquer momento. Tem dias que são bem tranquilos e que acabam nos chamando, então eu faço a minha rotina em casa normal. Mas tem dias que eu sou chamada e vou, né? Só vou. E deve ser, foi aquilo que você disse, né? Hoje já deve ser mais tranquilo, né? Antes que devia ser mais difícil, né? Assim, eu já trabalhei bastante. No começo, eu fiz esse ano 16 anos de formada, né? E no começo eu trabalhei muito, assim, foi muito exigente, me desgastei muito, dei muito plantão. Agora, na verdade, eu estou num momento que eu já diminuí um pouco e já tenho mais vida pessoal. Que às vezes a gente vem no ritmo da residência. A residência se chama residência porque a gente praticamente mora no hospital, né? Sim. Você passa quase que, sei lá, 14 horas no hospital, às vezes até mais. Então é uma coisa muito intensa, muito desgastante. E quando a gente sai da residência, a gente sai achando que a vida é só trabalho. E às vezes a maior parte dos médicos não tem muito vida pessoal, não se cuida muito, né? É um pouco contraditório. Mas por causa disso, que a gente é treinado para trabalhar bastante. Então hoje em dia já reduzi muito o ritmo de trabalho, tenho tempo para minha família, tenho tempo pessoal, tempo mais ou menos um tempo para viajar, né? Ainda dá umas dificuldades assim de Plantão conciliar. deve dar umas dificultadas grandes. Ainda tem uma dificuldade de conciliar, mas dá para fazer viagem. Já teve um ano que a gente foi para
uma peregrinação, a gente foi para Roma, foi para Jerusalém, então dá para fazer Dá pra algumas dar uma coisas. organizada. Dá. Gente, eu tenho que dividir aqui que eu fui pega de surpresa com 16 anos de formada, tá? E eu não processei direito ainda. Você também, Clara? Doutora, nunca. Não, não Jamais. parece. Não. A gente não estava esperando por isso. De verdade. Então, é a genética que é boa, né? Vocês É conheceram minha mãe maravilhosa. sem botox, hein? Olha, gente, privilégio de pouquíssimos. E olha, eu vou contar uma coisa para vocês, já que vocês não têm como adivinhar, né? Eu tive um encontro com Nossa Senhora e é bem especial que Nossa Senhora esteja aqui, né? A imagem de Nossa Senhora Aparecida. E o dia do cirurgião é comemorado no dia de Nossa Senhora Aparecida, do cirurgião infantil. Então, quando você diz assim, mas escolher, né? A gente acha que escolhe. E eu achei naquela época que tivesse feito uma escolha meio aleatória, assim. Mas Nossa Senhora sempre esteve muito presente na minha vida. E quando eu descobri, né, quando eu me tornei cirurgiã infantil, que eu descobri que o dia do cirurgião infantil era o mesmo dia de Nossa Senhora, eu falei, nossa, gente, impressionante. Impressionante, Incrível. mais um sinal. Gente, e a gente que... Não sei quando vai sair esse episódio, mas a gente que acabou de sair da novena. Eu não sei se você sabia isso, se foi caso pensado. Não sabia, não. Eu não sabia. Então tá bom. Então foi realmente, gente. Não, foi aleatório. Eu não sabia, não. Até porque a gente combinou há muito tempo, já tem mais de um mês. Já. Rolou desmarcar, né? Rolou remarcar. Já faz bastante tempo, então... Nossa, eu não sabia. Não sabia mesmo. Olha só que especial. Nossa Senhora na minha vida. Que incrível, viu? Ainda a gente que vive aqui no santuário, que a gente escuta essas histórias com Nossa Senhora... Quando a gente pensa assim, Nossa Senhora acabou. Não, ela vem com mais uma que nos surpreende. Ela tá aí sempre. De fato. E, doutora, tem quando você vai fazer alguma cirurgia, assim, toda cirurgia você para antes, você reza, você tem algum momento seu, assim, em relação à sua fé? Não tem esse momento de parar, né? Como eu Aham. te falei, assim, às vezes é no meio dos atendimentos, no meio da cirurgia, né? Principalmente se é uma cirurgia muito difícil. Mas se for uma coisa programada, assim, eu costumo fazer uma oração, entregar aquele paciente. Quando é uma emergência, a gente vai Sim. fazendo e vai rezando, né? Rezando no coração. Mas Deus tem me fortalecido muito nesse sentido, porque depois desse encontro que eu tive, que foi em 2009, né? Ao longo da minha vida, a partir de 2018, eu tive a graça de participar da missa diária, então eu consegui encaixar na minha rotina o horário da missa. Então, graças a Deus, eu consigo comungar todos os dias, e isso realmente é uma grande força assim, espiritual, porque isso prepara o espírito para aquilo que a gente vai encontrar, né? E tem muitas inspirações, assim, pensamentos às vezes que vêm, que você fala, tipo, na hora da cirurgia, vai por aqui, sei lá, né? Uma coisa, uma luz que você tem, que você vai... Claro que é Deus, né? Não era algo que eu estava pensando, foi algo que surgiu ali no momento. Então, é bem nítido, assim, que Deus ajuda. Eu vou perguntar, mas não sei se eu posso. Mas eu vou perguntar, né? A gente Ai, já meu tá Deus. aqui, né? Pode perguntar, não sei o que você vai perguntar, manda bala. Dependendo Não. do que você perguntar, nós vamos cortar, hein? Não, a gente corta, não tem problema Suas não. vantagens do gravado. Nossa, eu bati o meu olho aqui, eu não gostei do meu cabelo. Eu vou cortar, Bruno, eu vou cortar. É que eu não tive tempo por conta da novena. O pessoal tá aqui de prova. Clara me aguentou o dia todo no dia 12, tá? Não é verdade? Então, Isso. doutora, você falou desse encontro que você teve com Deus, que foi um divisor de águas na sua vida. Você pode contar pra nós o que foi isso? Como que Sim. foi? Um pouco resumido, né? Posso. Foi assim, eu sempre fui eu fui criada numa família católica, né? Sim. Estudei em colégio de freiras, inclusive, dos 4 anos até os 15. Então, sempre tive essa educação católica.
A gente participava da missa todos os domingos, eu fazia parte do coral da igreja, então eu tinha uma certa vida engajada, assim. E aí, quando eu fui fazer a faculdade, então, na época do vestibular, aí, eu comecei a me dedicar muito aos estudos e aí acabei me afastando da igreja, né? Porque eu achava que eu tinha que me dedicar 100%. É uma coisa muito errada, né? Porque a gente pensa assim, nossa, agora eu tenho que dedicar todo o meu tempo para estudar. Então, o que eu vou tirar? Eu não vou na igreja. Só que a gente não entende que, assim, gente, uma hora que você ia estudar sem a ajuda de Deus, às vezes você não aprende nada. E, às vezes, em 15 minutos que você tem a ajuda de Deus, você aprende muito mais do que você ia aprender antes, né? Eu vejo isso também. Às vezes é uma lida que eu dou. Nossa, gente, como eu entendi isso rápido. Então, na época que eu estava me dedicando a passar no vestibular, eu me afastei da igreja, não ia mais às missas, e aí comecei a ficar realmente bem distante. E na época que eu comecei a medicina, então veio aquela ideia que eu falei para vocês, assim, que o médico se acha um pouquinho assim, Deus, né? Alguns. Então você acha que tudo vai ser pelos seus esforços, que você precisa se dedicar para ser o melhor e para dar o melhor, mas achando que você tem o controle de tudo. E aí a ciência começou a vir primeiro na minha vida. Então, não acreditava nessa história de milagre, achava que ter fé era uma coisa assim muito infantil, né? De coisa assim da adolescência, da infância. Achava que ter fé era muito antiquado. E então aconteceu que meus pais se separaram em 2006. Então até aí eu sempre fui uma boa moça e tudo. E sempre tive uma boa educação, né? Meus pais me deram uma boa educação, graças a Deus. E aí em 2006 eu assim rompi definitivamente com a igreja. E eu era mais protestante do que católica, né? Porque eu falava assim: eu não preciso ir para a igreja para rezar, eu posso rezar em casa. Né? Mas não rezava, né? Não sabia nem o que era rezar. Mas porque eu tinha, nossa, uma ojeriza com Nossa Senhora, assim, não gostava de Nossa Senhora de jeito nenhum. A minha família paterna é protestante, né? Então talvez eu tenha tido uma influência nesse sentido, assim. Então eu achava que você rezar diante de uma imagem era um absurdo, por que eu ia pedir para os santos ou para Nossa Senhora se eu podia falar direto com Jesus? Então, aquela soberba, né? Que você se sente o tal para falar direto com quem manda, né? E aí, então, o divórcio foi assim, um momento muito difícil. Eu já tinha 23, tinha 22 anos já nessa época. Com a cara da Clara. Falando assim, nossa, gente. Ai, gente. Depois, nos bastidores, eu te conto. E aí, então, eu tinha 22 anos e comecei, assim, a residência, né? Depois eu terminei a faculdade com 24. Então, eu passei esse período bem distante de Deus, me dedicando só à faculdade. Me desviei um pouco do caminho, umas ideias feministas e tal, mas nunca fiquei enlouquecida, né? Então, Deus me preservou, por exemplo, de usar drogas, nunca usei droga, graças a Deus. E aí vivi esse momento muito distante de Deus. E chegou um determinado momento na minha vida profissional, porque assim, você tem as suas metas, né? Acho que todo mundo tem, e você vai fazendo o seu checklist, né? Então, eu tinha aquele sonho da infância de ser médica. Opa, checklist, médica. Eu tinha um sonho de morar em São Paulo. Aí, opa, checklist. Então, eu cheguei num determinado momento que eu era formada, eu morava em São Paulo, eu tinha passado no concurso mais concorrido do Brasil, que era a prova do SUS, né, para residência, em cirurgia geral, que era a especialidade que eu queria. E eu cheguei e falei, gente, não está legal, não estou gostando. Então, a medicina começou a ter um outro olhar, assim, porque os meus chefes eram muito rígidos, eles falavam muito isso, que a gente não podia ter uma proximidade com o paciente, que o paciente era aquele que ia te processar, ia te prejudicar. Então, como você vai cuidar de uma pessoa assim, né? Sempre
acuado, né? Você vai mais armado do que preparado para cuidar da pessoa. Então eu comecei a olhar os pacientes quase que como inimigos, né? Nossa, vai me processar, tá? Só esperando eu ter um deslize para querer acabar comigo. E aí aconteceu que minha mãe se converteu antes de mim, né? Minha mãe teve um encontro dela com Deus e ela me mandava mensagem. Naquela época não existia o WhatsApp, né? O WhatsApp é mais recente do que isso. E ela me mandava mensagens, SMS, com passagem da Bíblia. E, nossa, eu achava aquilo um saco, né? Falava, nossa, gente, minha mãe enlouqueceu. Minha mãe agora vai ser freira. Separou e vai ser freira. Gente, a gente teve um problema com a internet, que assim como a gente tá de cenário novo, a gente tá de locação nova por momentos. E aí a gente teve que voltar um pouquinho na história. Então vai dar um corte aí, e aí a doutora vai ter que começar da metade. Então vamos lá, né? Recomeçando, recapitulando. Então, a minha mãe se converteu antes de mim. E quando ela se converteu, ela começou missão mãe, né? Modo full, assim. Então, ela todos os dias mandava um SMS falando alguma coisa da palavra de Deus. E minha mãe era assim, pegava os livros do PHN, ela lia os livros, marcava os livros, fazia seta, colocava assim, Camila, mandava pelo correio para eu ler. Aí ela falava assim, ela sabia que eu não ia ler, né? Aí ela falava, não precisa ler o livro todo, não. Lê só as partes que eu marquei. Minha mãe é dessas. Então, ela foi ali tentando me converter, né? Porque ela disse, hoje eu sei dos bastidores, mas ela falava assim, nossa, minha filha está muito diferente. Cadê a minha filha que não é mais a mesma, né? Porque ao longo da residência de cirurgia geral, eu fui me tornando uma mulher macho, assim, embrutecida, grosseira, que tinha aquele pé atrás com os pacientes, né, que achava que os pacientes iam sempre me prejudicar. Então, era a impaciência no limite. Eu já sou colérica, né, de temperamento, então o meu temperamento foi no máximo. E aí, ela com aquela missão de me converter, aconteceu que eu ia tirar férias, eu escolhi o mês de novembro, ia tirar férias, e ela falou assim, ai filha, eu estava naquela crise existencial, né? Então, eu queria ser médica, eu era médica, tinha passado no concurso, tinha tudo que eu tinha no meu checklist, eu já tinha alcançado, e eu cheguei naquele momento e falei assim, não, gente, se a medicina é isso, então eu não quero ser médica mais. Porque se for para ver os pacientes desse jeito, para viver essa vida mal vivida que eu estou vivendo, né? Dormia mal, trabalhava pra caramba. E aí eu comecei com aquele questionamento. Foi até um momento que eu procurei outras religiões, né? Fui igreja evangélica, fui num negócio espírita, lá numa sessão espírita. Fui atrás de um monte de coisa tentando preencher aquele vazio. Só não ia na igreja católica, né? Tentando preencher aquele vazio, tentando encontrar assim o norte da minha vida, porque imagina, eu passei a minha vida inteira querendo ser médica. Quando eu realmente, finalmente, consegui aos trancos e barrancos terminar a faculdade, passar no concurso, de repente eu comecei uma crise existencial que eu queria abandonar tudo. E aí eu cheguei num momento que eu falei para minha mãe sempre foi muito parceira, assim, né? E ela teve muita sabedoria nesse momento que eu estava distante da igreja, porque ela nunca me peitou, assim, nunca veio impondo as coisas. Ela não deixava de falar, mas era sempre com um lado compreensivo, assim, eu sabia que eu podia contar com ela. E aí eu cheguei num momento, eu falei para ela assim, mãe, tá difícil, eu vou largar. Eu estava no final do primeiro ano da residência de cirurgia geral, eram 2 anos e já estava acabando o primeiro. Falei, eu vou largar, não dá, essa residência é demais. E ela falou, não, filha, pode largar, o ano que vem você presta uma prova, você é inteligente, escolhe outra área, presta uma prova e tudo bem, né? Aí eu falei, não, mãe, não quero largar a cirurgia geral, eu não quero mais ser médica. E aí eu vi assim que para ela aquilo foi um choque, né? Mas ela respirou fundo e falou, não, tudo bem. Se é isso, imagina, depois de 6 anos de faculdade, no primeiro ano de residência, falar isso. Um sonho da minha vida. E ela falou, não, tudo bem. Então, ela me apoiou, não me criticou naquele momento. E aí, então, eu estava nesse contexto,
ia ter um congresso da Renovação Carismática lá no Tocantins, né? Eu sou tocantinense, vim parar em São Paulo, mas eu sou tocantinense. Tenho o coração também no Pará, porque fui criada no Pará, então sou um pouco nômade. Mas já tenho quase mais tempo de São Paulo do que o resto. Então, ia ter um congresso estadual da Renovação Carismática, e esse congresso ia acontecer numa cidade vizinha. Era tipo aqui, vizinha, né? Americana. É o suficiente. Distante, né? E aí, minha mãe queria, porque queria ir, porque as amigas dela iam estar lá. E quando ela me falou, eu falei, mãe, que loucura é essa, né? Que congresso é esse? O que se faz num congresso de igreja? Porque eu só conhecia congresso médico, né? Que você vai para estudar, fazer atualizações. E ela ficou na dela, fez a inscrição meio que escondido, me falou de última hora e eu planejando ir para a praia, né? Não, nós vamos para a praia, não posso perder as minhas férias, ia passar 30 dias de férias. Não posso perder as minhas férias, nós vamos para a praia, nada de congresso, não sei o quê. E eu bravona com minha mãe, né? E aí, de repente, ela chega, ai, fiz nossa inscrição para o congresso. E eu, gente, nossa, eu fiquei tão brava. Aí eu falei, mas a gente só vai nesse negócio porque a gente pagou, para não gastar o dinheiro. E eu assim, né? Naquela época, recém-formada. E aí, então, o que aconteceu? Eu fui para o Tocantins, a minha mãe morava lá com meu irmão, e nós fomos para o bendito do congresso, e eu assim, com a cara amarrada, não queria ir, não queria estar ali. E o congresso, Deus foi tão providente que o congresso era no primeiro final de semana das minhas férias. Eu ia chegar numa segunda, o congresso já começava sexta-feira. Uhum. Então, de segunda até sexta, minha mãe fez um tour, assim, uma peregrinação em todas as igrejas, grupo de oração, não sei o quê, e todo canto que falava do bendito do congresso, ela me levou. E eu lá com raiva, né? Fomos para o congresso, em outra cidade. Chegando lá, começou na sexta-noite, no sábado de manhã, e eu, assim, muito brava com ela. No sábado de manhã, o pregador, eu nunca tinha participado, embora eu tivesse crescido na igreja católica, estudei em colégio de freira, eu nunca tinha participado de nada da renovação carismática. Então, para mim, a religiosidade era só missa de domingo. Não participava de nada, assim, de grupo de jovens, não participei de nada disso. Então, aquele momento, assim, da renovação, que era um momento... Aquela coisa agitada. Animada, agitada, e que as pessoas falam profecias, né? Aquilo para mim era totalmente assim, onde eu tô? Que é isso, né? E aí, na primeira pregação do sábado de manhã, não lembro quem era o pregador, não sei do que ele estava falando, de repente ele começou a contar a minha história, lá na frente. Todos os dramas que eu estava vivendo, toda a situação da minha vida, assim, ele contou coisas muito específicas, tipo do relacionamento com meu pai, que não estava legal. Ele contou muitas coisas assim que eu sabia que era para mim. E naquela época eu era uma pessoa assim tão durona que eu não chorava na frente de ninguém, não queria mostrar que eu estava, né, num momento fragilizado. Então a última coisa que eu ia querer naquele momento ali era chorar na frente das pessoas, até porque eu nem queria estar ali, né? E aí, quando aquele homem começou a falar, eu senti muito que era para mim. Falei, gente, foi tão impressionante que eu olhava assim, do lado, e falava, gente, não estou vendo ninguém chorando, não estou vendo ninguém fazendo nada. Por que eu estou com essa vontade de chorar? E comecei a chorar. E comecei a chorar ali, e eu sentia que Deus estava falando comigo. E foi um momento impressionante, porque Deus me mostrou os meus pecados, tudo que eu estava fazendo, tudo que estava acontecendo na minha vida, mas não no modo de quem te acusa, no modo de quem diz assim, olha, eu estou vendo tudo que está acontecendo. Eu sou Deus, eu estou aqui e você é especial. Então aquilo me tocou tão profundamente que eu pensei, gente, o que é isso que está acontecendo? Não estava assim, foi uma avalanche de coisas que eu não consegui digerir naquele momento, né? Então começou o congresso já, mudando a minha vida. Depois teve um momento com o Santíssimo Sacramento. E como eu tinha aquele olhar protestante, eu não me ajoelhava diante do Santíssimo, porque para mim não era nada, né? Assim,
que eu vou fazer de joelhos, né? Se Jesus está lá no céu. Para mim, Deus era aquele Deus distante, que não era um Deus vivo, que interfere na sua vida aqui, que te ajuda numa cirurgia, que abre uma porta assim que você não está imaginando, assim, que te dá uma saída inesperada. Não, para mim Deus estava lá, muito ocupado com as coisas dele. Como muitos colegas médicos meus falam. Não, por que eu vou pedir ajuda para Deus? Ele está lá ocupado com as coisas dele. Não, gente, ele não está lá ocupado com as coisas dele. As coisas dele somos nós, né? Ele está ocupado com a gente aqui, todos os dias, aprontando. E aí, então aconteceu isso. Minha mãe, muito sabiamente, em nenhum momento foi falar comigo. Ela me deixou viver aquele momento ali, eu e Deus. E eu chorando, chorando, chorando. Eu passei uma semana chorando, sem brincadeira. Chorava, era igual Santa Terezinha. Chorava e depois chorava porque tinha chorado. E aí veio, não sei se era o padre, se era o diácono, eu só sei que o Santíssimo Sacramento veio, a gente estava num ginásio. E a gente estava na última fileira, porque eu não gostava de igreja, né, naquelas coisas. Então eu falei para a mãe, nós vamos ficar aqui na última fileira, porque a minha intenção era o quê? Qualquer momento eu vou sair, deixo eles aqui, né? E vou embora, vou lá para fora, vou fazer outra coisa. Então eu estava na última fileira e Jesus parou, o Santíssimo Sacramento parou e a pessoa virou para o meu lado. E quando Jesus virou para o meu lado, assim, eu não consegui não me ajoelhar. E aí só chorava e cada vez vinham lembranças da minha vida ali. Depois acabou esse congresso, bendito, né? E na segunda-feira, minha mãe, grupo de oração. Só que daí eu já estava, minha mãe, depois, quando a gente chegou no caminho de volta para casa, aí ela começou a me perguntar o que tinha acontecido. Aí ela aproveitou para ler comigo os trechos dos livros do PHN que eu não lia. Aí ela aproveitou para fazer um monte de coisa, assim, acho que nem ela acreditou, né, que aquilo estava acontecendo. E como eu tinha ido para ir para a praia, e eu era uma pessoa assim que usava mini blusa, sainha curta, né? Tanto que uma vez, vou dar uma pausa no meu testemunho para contar esse bafão. Uma vez estava eu lá na igreja, na fila da confissão, na Basílica Nossa Senhora de Nazaré. E eu lá na fila da confissão, eu era adolescente, tinha lá, sei lá, meus 15, 16 anos, por aí. E a gente não tinha muita frequência de confissão assim. Nós fomos lá para a Basílica, e na Basílica, naquela época, o padre ficava num lugar assim, com vidro, não era um confessionário, mas era um lugar que ele ficava, como a gente aqui, tinha uma mesa, e ficava todo mundo vendo através daquele vidro, né? Era uma sala rodeada de vidro, assim, que dava para ver o penitente, mas não conseguia ouvir. E a gente, naquela fila, eu entrei, sentei, não deu 2 minutos, saí. E a minha mãe olhou para mim, nossa, que confissão rápida foi essa, né? Aí eu comecei a chorar. Aí a mãe, o que aconteceu? Eu falei, não, mãe, é porque eu cheguei lá para me confessar, o padre disse que não ia me confessar por causa da minha roupa. Jura? Juro. E é porque eu estava de mini saia e a blusa não estava nem mostrando a barriga. A blusa ia no cós da saia. Aí ele falou assim para mim que não me confessava daquele jeito, que eu fosse trocar de roupa e voltasse para minha confissão. E eu me lembro disso até hoje. Assim, naquela época eu fiquei indignada, né? Queria matar aquele padre, mas hoje eu vejo, gente, olha que padre santo, gente. Fechando parênteses. Então, as minhas roupas eram assim. Essa roupa, eu achava que eu estava super coberta, né? Fui para a igreja para me confessar com essa roupa. E o padre disse que não. Então, para vocês terem um pouco do nível de como eu me vestia. Daí, eu tinha levado as melhores roupas, ia para a praia e tal. E eu cheguei, a gente ia para o grupo de oração, vesti minha roupa, minha melhor roupa, que era a costa nua, né? Coloquei aquela roupa, me olhei no espelho, olhei as costas, assim, falei, nossa, gente. Isso, assim, o congresso terminou no domingo, isso era segunda, o dia depois do congresso. Falei, nossa, gente, não tô legal com essa roupa. E aí começou aquela vozinha na minha cabeça. Você tá pelada, você não pode ir assim para a igreja, não sei o quê. E aí eu fiquei, bom, mas se eu não posso ir assim para a igreja, eu não posso, simplesmente não posso usar essa roupa.
E eu não conseguia me sentir bem com as roupas que eu tinha levado, que eram as roupas que eu mais gostava. E não precisou ninguém me falar que eu tinha que mudar as minhas roupas. Foi o Espírito Santo, porque foi muito automático, assim. Então, muita coisa da minha conversão aconteceu assim, muito automático. Eu precisava parar, então eu parei. Eu usava anticoncepcional, eu sabia que eu precisava parar de usar anticoncepcional. Ninguém chegou e falou, você faz isso, para com isso. Porque eu estava num momento que se alguém falasse isso, eu falei, nossa, que igreja, né? Que igreja é essa que não acolhe as pessoas como elas são? Por que eu preciso parar alguma coisa? Mas Deus me mostrou, não sei explicar como. E aí aconteceu toda essa reviravolta na minha vida. E foi uma mudança assim tão intensa. Por fim, a gente não foi para a praia, né? A gente só ficou em peregrinação à igreja. Foi uma overdose de igreja em 30 dias. Quando eu voltei, já voltei decidida, né, a mudar a minha vida. Assim, eu estava totalmente convencida, porque eu sabia que aquilo que tinha acontecido comigo só podia ser de Deus. Não podia ser de outra coisa, não podia ser outra pessoa. Tinha que ser algo de Deus, e eu precisava mudar, porque eu tinha me encontrado com Deus que me amava, que via tudo que eu estava passando. Então, não fazia sentido eu não viver uma vida voltada para Ele. Então, eu tomei essa decisão, voltei para o hospital que eu trabalhava, e as pessoas, não falei nada do que tinha acontecido comigo, e os meus amigos falavam assim, mas você está meio estranha, né? O que aconteceu? O que aconteceu nessas férias? Não aconteceu nada. Não aconteceu sim, você não é a mesma Camila, não. E aí depois eu comecei a evitar os mesmos ambientes, as festas que eu ia. Por fim, assim, foi um momento muito difícil no começo da conversão, mas que depois disso tudo, porque eu fiquei sozinha, fiquei sem amigos, né? Aí depois eu fui conhecendo uns amigos de igreja que me ajudaram muito nesse caminho, né? E era impressionante, assim, quando a minha mãe me deu uma Bíblia, depois disso tudo. Eu tinha uma Bíblia, mas não usava, né? E minha mãe me deu uma Bíblia, e aí que era uma Bíblia das linguagens de hoje. Era uma Bíblia meio adaptada. Porque eu não entendia nada do que estava escrito na Bíblia. Gente, olha a noção, né? Eu tinha 25 anos, eu não entendi o que estava escrito na Bíblia. Impressionante. Aí, depois desse encontro, eu abri a Bíblia e era Deus falando as coisas que eu estava vendo lá no hospital. Era engraçado. Hoje, não adianta fazer isso, que Deus não fala comigo assim mais. E aí, então, Deus restaurou tudo aquilo, né? Assim, aquele desejo de ser médica. Por isso que eu falo que existiu um antes e um depois. Deus restaurou tudo aquele desejo de ajudar as pessoas, de tocar a vida das pessoas, de transformar mesmo, de ser instrumento, de ajudar, né, as pessoas num momento tão difícil. E aí eu vi que, na verdade, não tinha sido eu que tinha escolhido, que era uma missão, um chamado, ser médica. E aí foi depois disso que eu escolhi ser cirurgiã infantil. E todos os anos, depois desse encontro com Deus, isso aconteceu em novembro de 2009. Então, todos os anos, eu começava, naquela época, e está chegando, né? Eu começava a rezar na intenção daquele retiro. Eu buscava na internet, assim, quais tinham sido o tema do retiro, as pregações. Porque eu falava assim, Senhor, eu sei que tem muita coisa que eu ainda não entendi do meu encontro contigo, né? Na verdade, foi mais dele do que meu. Uhum. Ele que veio, né? Porque eu não queria muito. Então, eu falava assim nas minhas orações, Senhor, o que mais eu preciso saber que eu ainda não sei, que eu ainda não entendi daquele dia tão maravilhoso que o Senhor me encontrou. E Deus foi organizando tudo aquilo que eu não gostava assim da igreja, e inclusive restaurou a minha relação com Nossa Senhora, né? E aí, num desses momentos de oração, eu perguntava para Deus assim, mas por que Nossa Senhora das Graças? Por que eu gosto de Nossa Senhora das Graças? Minha mãe é devota de Nossa Senhora de Fátima. O Brasil, a padroeira é Nossa Senhora Aparecida. O que Nossa Senhora das Graças tem a ver com minha vida, né? Eu me perguntava. Porque depois, no ano seguinte, eu fiz a consagração de São Luís Montfort. Eu tenho uma amiga que é muito católica, Patrícia, e ela me apresentou, ela me deu um livro, me ensinou a fazer a consagração quando eu ainda não sabia quase nada de igreja. A primeira coisa que eu fiz depois da minha conversão foi a consagração à Nossa Senhora. E que eu fiz aleatoriamente em novembro de 2010.
Mas foi uma coisa assim, ela me deu num mês, e aí eu só esperei dar os 30 dias para fazer, e caiu aleatoriamente no dia de Nossa Senhora das Graças, né? Então, eu rezando, um dia Deus me mostrou, me lembrou de uma foto que eu tinha no jardim da escola quando eu tinha 4 anos de idade. Eu estava com uma professora e a gente estava aos pés de Nossa Senhora das Graças. Eu falei, nossa, Nossa Senhora das Graças já estava na minha vida desde essa época, né? Desde os 4 anos, assim, de um modo concreto. Claro que ela estava desde antes, mas de um modo concreto que eu pudesse me lembrar. E depois, nos outros anos, muito tempo depois, eu fui atrás de saber qual era a data que tinha sido o congresso. E o congresso foi no dia 27 de novembro de 2009. Ou seja, no sábado de Nossa Senhora, né? Então, não tem como eu não entender, não tem como não ser claro que foi Nossa Senhora das Graças que me atraiu, que me trouxe de volta para a Igreja Católica quando eu estava procurando outras religiões, quando eu estava procurando outras coisas. E aí, depois que eu escolhi ser cirurgiã infantil, saber que o dia do cirurgião infantil é comemorado no dia de Nossa Senhora, também foi mais um consolo, assim. Mas depois dessa conversão, ao longo da minha vida, eu sempre vejo os sinais de Nossa Senhora. Gente, ó, depois dessa... É muito forte, né? Muito, que incrível. São coisas que não dá nem pra gente... Tá chorando, Fá? Eu bati o olho assim, tá chorando, eu conheço. É uma simbologia muito bonita, muito É gigante incrível. de você pensar. Muito, muito. A ver como Deus cuida de tudo, né? Não, e assim, hoje que eu tenho essa vida de igreja que, graças a Deus me proporcionou, né? A gente vê assim, nossa, você precisa se abrir para a graça, para Deus agir na sua vida. Gente, eu estava num momento assim tão distante, tão rebelde, tão revoltada, e Deus entrou assim, Deus me rasgou, né? Ele não entrou. Mas foi através de Nossa Senhora, de um modo assim muito delicado. Foi impressionante, impressionante. Sabe que, só abrindo um parênteses, eu gostei muito de você ter falado isso, porque é justamente isso, né? Às vezes a gente para e pensa assim, porque a gente tem que se abrir para a graça de Deus. Não, a gente tem, seria bom se a gente se abrisse Sim, mesmo, com mas certeza. Deus age também. Ah, Ele uma vem. coisa que eu não falei, né? A minha mãe, minha Santa Mônica, eu estava falando que tudo veio da conversão dela, e às vezes as pessoas pensam que é tudo muito fácil, que é só fazer uma oração. Depois, muito tempo depois, eu descobri que minha mãe rezava de joelho no milho. Ela rezava o rosário de joelho no milho pela minha conversão. Ela dormia no colchonete, no chão. Ela nem gosta que eu fale isso, né? Mas, assim, ela fez muitos sacrifícios pela minha conversão. E ela é minha Santa Mônica. Que lindo isso. Nossa. Então, as mães aí que estão em casa, não percam a fé, mas também não deixem de fazer os seus sacrifícios pelos filhos, né? Porque eu era, nossa, se vocês soubessem como eu era, então, se Deus me encontrou do jeito que ele me encontrou, que ele quase me atropelou, imagina, né? O que ele não pode fazer com a vida de cada um. Doutora, pegando um gancho nisso, eu queria que você imaginasse que daqui a 10 anos, no Ai, ano de... peraí, que eu esqueci. Gente, no meio da nossa pausa, que o Fabiano tinha pedido que era pra contar, porque foi uma discussão que surgiu no meio da pausa. surgiu muita discussão no meio da pausa. A doutora estava... O Kaique nem estava sabendo. É verdade, você nem estava aqui. A doutora estava contando pro Fabiano que no hospital, além de muitas coisas, ela também batizava crianças. Batiza Batiza ainda. crianças. Tem o meu Sério? livrinho de batismo de crianças. Não acredito nisso, que incrível. Porque quem está nos ouvindo, né, talvez se escandalize com isso, mas assim, qualquer pessoa, inclusive se não for batizada, qualquer pessoa pode batizar uma outra pessoa, desde que ela esteja correndo risco de vida. Então, eu não batizo qualquer um. Eu batizo os bebês recém-nascidos que estão graves, que estão assim prestes a morrer a qualquer momento. Aquele que o médico fala, olha, nós vamos deixar os pais visitarem a hora que quiser, porque assim, a gente acha que de hoje para amanhã vai acontecer o pior. Então, são esses bebês que eu batizo. E um dia aconteceu uma situação bem interessante, né? E assim,
se um dia você batizar alguém, você precisa batizar como a igreja batiza, né? Depois você vai lá falar com o padre, tem que falar as palavrinhas normais, né? Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. E tem que ter no coração o desejo de batizar de acordo com a fé católica, para o batismo ser válido. E aí um dia aconteceu, as enfermeiras, né, as técnicas, elas já sabem que eu faço isso com os pacientes que estão graves. Então, às vezes, elas mesmas me chamam, né? E falam, ai, doutora, olha, aquele paciente ali, a senhora não deu a bênção ainda. Não, eu não dou bênção, gente. Eu batizo, mas vocês também podem batizar, eu falo para elas, né? Então, elas já sabem que eu faço isso. E aí, num determinado hospital, uma delas falou assim, ai, doutor, olha, aquela criança, e era uma menina grande, que já tinha seus 10, 11 anos, né? Ai, aquela criança não foi batizada. Aí fui lá, estava grave, né? Às vezes não dá tempo de esperar também os pais chegarem, porque a gente não sabe, a criança pode morrer a qualquer momento, né? E aí a criança estava grave e fui e batizei. A família era católica e chamou um padre, que é um padre amigo meu, inclusive. E aí a família chamou o padre. E o padre foi no dia que essa moça, essa enfermeira, estava de plantão também. E aí o padre estava lá, conversando com a família, e aí a enfermeira meio ouvindo, né, meio de olho naquela história. E aí a enfermeira falou assim, o padre, então tá, então vamos batizar a fulana. A enfermeira, não, padre, o senhor não pode batizar, não. A doutora já batizou essa criança. Foi muito engraçado, né? Porque aí o padre, mas quem que batizou? Não, a doutora Camila. Ele, tá, a doutora Camila eu sei que batiza mesmo. Mas foi muito engraçado. Estou aí tirando a função dos padres. A doutora também está conhecida pelos batismos. Agora você pode falar. Que incrível. Você ia falar. Essa eu não sabia mesmo. Doutora, então, daqui a 10 anos, ano de 2034, a senhora vai lembrar que esteve aqui no podcast e vai procurar esse vídeo no Spotify para poder ouvir de novo. E que mensagem você deixaria para você de daqui a 10 anos? O que você falaria para você de daqui a 10 anos? Nossa, gente, ele não dá tempo nem de pensar, né? Umas perguntas muito, muito profundas que precisam ser respondidas assim rápido. Eu diria que valeu a pena, que aquele encontro não foi em vão e que depois que a gente tem um encontro com Deus, a nossa vida não pode mais ser a mesma. E eu espero que a Camila, de daqui 10 anos, seja grata a Deus por tudo e continue buscando uma vida de santidade e continue buscando fazer a diferença, ser instrumento de Deus na vida das pessoas, porque enquanto estivermos vivos, precisaremos ser instrumentos de Deus, né? A nossa missão é essa. Então, que você, Camila, não desanime no meio do caminho, que você continue sendo uma mulher que busca Deus e que busca fazer a vontade dele. E continue batizando. Todas as crianças não batizadas. As que estão em risco de vida. Sim, não tem pode. esse detalhe. Não saiam batizando todo mundo. Não pode sair gente. batizando todo mundo, né? Não, Senão daqui a não. pouco o povo vai sair. Não. E o ideal é que você converse com o seu pároco, que você receba esse envio, né? A gente nunca pode se dar uma missão. A missão a gente recebe. Então, se você sentiu isso no coração, às vezes encontra uma pessoa na rua, está lá morrendo, você não sabe se foi batizado ou não, pode batizar, né? Desde que esteja morrendo mesmo. Doutora, olha, a gente não tem palavras para agradecer. Valeu super a pena, viu? Que seja Foi. um primeiro episódio, acho que de uma nova leva de Nossa! diferente de Santo Cast. Com certeza, viu? Valeu super a pena, foi muito gostosa a conversa. Olha, Que a bom, gente fico aprendeu feliz. muita coisa que não sabia. Eu falo por mim mesmo, viu? Eu tava Eu pulando teria- o seu quadro, Você desculpa. tá pulando meu quadro, tá Desculpa. pulando a minha participação. Depois eu agradeço, doutora, que ela tem, senão ela vai brigar comigo. Mas eu teria E muitas depois ele coisas para fala contar. que sou eu. Desculpa. É que depois Até de engasguei. bater a cabeça, minha mente não tá ainda a mesma. Vamos lá, então. É o meu ou é da Fran hoje? É o meu? É o seu. É o Doutora, a seu. gente vai fazer um pop quiz.
Tem uma colinha aqui, hein? Olha, Kaique, tá vendo? É isso que dá. Você manda Desculpa. o roteiro sem estar adaptado. Desculpa. Por quê? Porque geralmente essa parte a gente não manda pros A convidados. parte do pop quiz é pra ser... Mas vocês fizeram muitas perguntas assim que me pegaram de surpresa. Pelo menos essa eu tive uma colinha, né? Bom, então vambora. Um santo que você admira. Santa Terezinha. Um filme ou uma série. São José Moscati, que se chama O Amor que Cura. Um cantor... Vocês já assistiram? Não. Vale muito a pena. Fala aí da vida de um médico. São José Moscati é um santo, né? E ele era médico, então é muito bom. Anotem, assistam, Anota aí. depois vocês me dão um feedback. Um cantor ou uma banda. Eu gosto de vários, né? Gosto da Shalom, mas a Eliana Ribeiro fez parte desse momento inicial aí da minha conversão, Barco à Vela, né? Tem também a Fátima, que tem uma música dela, deixa eu ver se eu vou lembrar, que era, nossa, foi muito da minha conversão. Até encontrei com ela um dia, eu falei, Fátima, essa música, não vou lembrar aqui agora, mas depois eu conto. Um hobby. Gosto de ler, de viajar. Um lugar especial. Então, tem vários também, né? Gostei muito de Roma, quando fui a Roma. Jerusalém, né? Nazaré, o lugar onde Nossa Senhora concebeu ali, né? A casa de Nossa Senhora. Porque, não sei se vocês... Acho que vocês sabem, né? Tem a Basílica da Anunciação, mas a casa não está ali, né, em Nazaré. A casa está lá em Loreto, na Itália. Então, a gente foi na Basílica da Anunciação, que é Jerusalém inteiro, assim, Israel, né? Os lugares santos são muito impactantes. Mas a casa de Nossa Senhora lá em Loreto, você entrar naquela casinha que é pequena e saber que ali um anjo esteve diante de Nossa Senhora e foi onde tudo começou, né? A história da salvação. Então, ali é muito bom, vale muito a pena. E fui também, vai ter um momento especial aí, né? Uma pessoa. Minha mãe que me deu a vida humana e também a espiritual, né? Uma comida. Aí eu sou do Tocantins, né? Eu adoro frango com piqui. Nossa, eu frango também. caipira. Eu também, mas eu sou de Goiânia. Então, Mas é porque o Nossa. Tocantins era Goiás, né? E como eu morei no Pará, também gosto muito de tacacá. nossa, eu Vocês não lembrei- conhecem. Não Vocês posso fizeram uma compartilhar cara, de nenhum dos dois. vocês fizeram uma cara de... O que é isso? Você nunca comeu piqui? Não. Próxima, tá? Quer brigar comigo ainda? Um momento. Então, vou contar dois. Um momento muito especial, além da minha conversão, né? Foi o momento que eu tive um reencontro com meu pai, que a gente estava 13 anos sem se ver. Então, foi muito, assim, foi muito de Deus mesmo. E a gente estava todo esse tempo, não por minha vontade, assim, foi forças da circunstância, que eu não vou entrar nos detalhes. E teve um outro momento muito especial, que foi o dia do meu aniversário, em 2019, 4 de janeiro de 2019, que eu passei lá em São Giovanni Rotondo com o Padre Pio. Então foi muito bom, recebi uma graça à cara do Kaique. É porque depois eu conto, mas pode continuar. Recebi uma graça, né? Porque minha mãe era muito devota. Dá tempo de contar essa última história? Dá? Eu tô aqui, Claro. tô aqui Não? tipo Forrest Gump, né? Contador de história. Pode contar. Então foi assim, minha mãe, super devota do Padre Pio, descobriu que existia um meio da gente se tornar oficialmente filha espiritual do Padre Pio. Vocês sabiam disso ou não? Não. Então, tinha um site naquela época, né? Deve ter sido 2017, foi antes da nossa viagem. E aí minha mãe descobriu esse site e o endereço do convento e tinha lá tipo uma fórmula, né, para você pedir para ser filho de Padre Pio, filho espiritual. Ela fez a carta, eu fiz a carta, fizemos uma carta para o Júnior e mandamos, né, pelo correio. Um belo dia vem uma resposta
lá do convento de San Giovanni Rotondo para minha mãe, dizendo que ela tinha sido aceita como filha espiritual do Padre Pio. E eu fiquei indignada, né? Porque eu não recebi a carta confirmando que eu também era filha espiritual do Padre Pio. E eu fiquei, gente, o que aconteceu, Padre Pio? Que história é essa? Não, esqueceram de mandar minha carta, não é possível. E eu fiquei indignada com aquela situação e engoli, assim, atravessado isso, né, com o Padre Pio. E minha mãe, assim, lia muitos livros. Também, ó, gente, uma forma de converter os filhos, né? Ler livros dos santos. Tinha várias histórias assim que tocavam o meu coração, que às vezes eu nem falava para ela, mas depois eu ficava, nossa, gente, será mesmo aquilo? Aí ela lia vários livros do Padre Pio e me leu a história de como foi construído o hospital, né, do Padre Pio. E eu fiquei impressionada. Então, na nossa viagem, eu incluí San Giovanni Rotondo como uma parte do nosso roteiro. E tudo casou assim que foi... A gente ia estar lá no dia do meu aniversário. Porque eu tinha... No dia 6, eu já tinha que voltar para São Paulo, porque dia 7 eu já trabalhava. Então, dia 4 era uma sexta, a gente ia ficar sexta, sábado e ia voltar no domingo, né? Na cidade lá do Padre Pio, porque a gente foi uma peregrinação de 15 dias. E aí, chegando lá, minha mãe falou assim, a gente foi para a igreja fica aqui, o hospital fica numa rua na lateral, assim, do lado, né? E aquele hospital é enorme. E a gente chegou à noite, sexta-noite, que era o meu aniversário, sexta-noite, a gente foi direto para a igreja. E a gente passou na frente do hospital, aí a mãe falou assim, você trouxe sua carteira de médico? Eu falei, nossa, minha mãe está viajando, né? Porque na Itália, quem que vai se importar com carteira de médico? Quem vai entender, né? Ler que a carteira está em português, é um documento assim, que não vai valer de nada. Eu falei, não, mãe, por quê? Porque a gente podia tentar entrar no hospital. Eu falei, nossa, vamos mandar prender a gente, né? Tentando entrar com uma carteirinha assim, o povo louco. Aí eu falei, não trouxe. Aí eu olhei para ela e falei assim, mas se o Padre Pio quiser, porque eu estava já, né, com o Padre Pio é meio assim, mas se o Padre Pio quiser, então ele vai dar um jeito. Falei assim, sem muita fé, e falei isso, né? Daí, no sábado, nós fomos para a igreja, passamos o dia inteiro na igreja, só saímos para almoçar. A igreja onde ficava o corpo dele, né, exposto. Que era ainda a igreja antiga, parece que agora ele está numa outra igreja. Que era a igreja de Nossa Senhora das Graças, inclusive. Né, mais um sinal de Nossa Senhora das Graças. E aí a gente passou o dia lá, e eu fui, num determinado momento, falei assim, tinha um padre que ficava abençoando os presentes, né, que as pessoas compravam. Falei para a mamãe, vou lá conversar com o padre, vou tirar limpo. Por que não mandaram uma carta? Gente, depois de tanto tempo eu ainda querendo saber por que o Padre Pio não tinha me aceito como filha espiritual. Eu estou subindo a escadinha lá para encontrar o padre, desce uma freira lá do convento e ela sorriu para mim. Falei, pronto, vou perguntar para a freira, né? Já riu aqui, já se abriu. Fui conversar com a freira, ela falava espanhol, entendia um pouco português, então foi uma conversa que deu mais ou menos para conversar, porque com o italiano não dá muito, né? Eles não falam, uma parte deles não fala inglês também. E aí fui contar a minha história para ela, e falei que era médica, aí nessa viagem tinha uma prima minha também que era médica. A gente participou da missa da Epifania ali, que foi à tarde, e daí eu fui apresentar a minha mãe depois da missa, isso foi um pouco antes da missa. Eu fui apresentar a freira para minha mãe depois da missa. Apresentei todo mundo, aí a freira, isso já no final do dia, né? A gente ia embora no dia seguinte. Aí a freira olhou para mim e falou assim, vocês são médicas, né? Vocês conhecem o hospital? Aí eu olhei e falei, gente, estou impressionada. Quase indo embora de San Giovanni, e a freira me pergunta se conhece o hospital. Eu falei, não, mas tinha muita vontade de conhecer. Aí ela olhou assim, então, sábado, 5 horas da tarde, normalmente para fazer visita no hospital, a gente precisa fazer um ofício, pedir a autorização do diretor e dar o nome de todo mundo que vai visitar, né? Aí ela disse assim, vocês vão embora quando? Eu falei, amanhã. Então tudo bem, então eu mesma apresento vocês, eu mesma levo vocês no hospital. E aí ela levou a gente no hospital. No dia seguinte, né, eu recebi como um presente de aniversário do Padre Pio. E aí já acabei
minhas diferenças com ele. Que Gente, incrível! Nossa, é incrível. Não, Eu qual a chance? Eu trabalho em hospital, né? Tem um Aham. hospital aqui que é tão abençoado que se eu tiver sem o crachá, eu que trabalho todo dia nesse hospital, eu não entro no hospital. Agora você imagina na Itália, num lugar que eu nunca fui, que eu não conheço ninguém, nem falo a língua. Qual a Sim. chance de entrar e conhecer? Realmente, É impossível. realmente. Olha só, nossa, que história. Realmente é Deus mesmo. E Padre Pio. Depois eu te conto. É Vai me porque, deixar curiosa. é porque o Padre Pio ele tem uma coisa com aqui também, viu? E então, doutor, posso agradecer agora? claro. Porque vai que tem mais alguma coisa eu tô cortando, viu, gente? Desculpa, gente, mas minha cabeça tá voltando ainda, tá bom? Tá Então, voltando de onde? é porque eu tive um leve acidente no percurso há uns dias atrás, então tô. É mesmo? É mesmo. Tô me recuperando ainda. Inclusive, obrigado a todos que rezaram por mim. Todos, eu olho pra qual? Pra cá, né? A todos que rezaram por mim, todos que se preocuparam, viu, gente? Tô bem. Não, eu tô olhando aqui, ó. Tá no meio aqui. Não tô tão ruim assim, não, viu? Então, doutora, quero te. Ó lá. É o Kaique, Eu né? queria arrumar, tava caído. Então, doutor, quero muito agradecer sua presença, sua disponibilidade. Realmente foi de Deus a sua presença aqui hoje, viu? Ai, que bom. A gente Eu, agradece muito. De Tenho verdade. certeza que esse episódio vai tocar muita gente. Vai, como nos tocou, porque me tocou bastante, viu? De eu fico verdade. feliz, porque é Deus que age, né? E me sinto honrada também de ter recebido o convite. Nem sabia que o Kaique me conhecia. Não conhecia, não. Obrigada, Padre Carlos Virilo, pela indicação, por estar aqui. Obrigada a vocês. Inclusive, se quiser indicar alguém, doutora, pra gente chamar. É, porque agora a gente vai começar a trazer gente- outros médicos, especialistas. Então a gente vai conversar depois, viu, Sim, doutora? Pra sim. senhora nos ajudar, Tá com bom. certeza. Toma, presente. Pode fazer as Nossa, honras. Um presente que um dos nossos patrocinadores, os Vinhos Albert, mandou pra você. muito obrigada. Espero A gente espera que você goste. Com certeza. Então, doutora, muito obrigado. Quero aproveitar para agradecer a todos que estão aqui da nossa equipe. Agradecer imensamente aos nossos apoiadores, a Vinhos Albert, a Pedacinho do Céu, a Padaria Ibiporã, a Clamar Conservas, a Ju Rezende, a Laboratório Vital, a Kumon e GWS Manutenções. E também pedir que vocês possam se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, nos seguir no Spotify, no Deezer, no Amazon Music e também no Instagram. Manda lá pra gente quem que vocês querem ver aqui no nosso Santo Cast. É isso? É isso. É isso? Então é isso, doutora. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Deus Foi um prazer abençoe estar aqui com imensamente. vocês. Muito obrigada, doutora. Prazer é nosso, viu? Então que sua carreira seja ainda mais abençoada, viu? Rezem por mim, né? Aproveitem para rezar. Sempre, sempre. Com certeza, Nossa Que Senhora a já gente passou à precisa frente. muito na profissão, né? Rezem pelos médicos para que se convertam também. Com certeza. Então é isso, gente. Obrigado e até o próximo Santo Cast. Tchau. Tchau.